Amém? Caramba, tá alta essa. Glória a Deus. Mesmo sentado, gostaria de estar orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Pai, eu quero me colocar à tua disposição, Senhor, para trazer a palavra nessa noite. Pai, que aqueles que estão nessa noite aqui, Senhor, que não venham se dispersar, Senhor, não venham, ó Pai, ter nenhum tipo de interferência do inimigo, Senhor, nessa noite. Pai, acampa teus anjos ao redor e ao derredor desse lugar. Aqueles que estão a caminho ainda, Senhor, desse lugar, traga, Senhor, em paz, em tranquilidade, Senhor. Ó Pai, porque teve chuva em alguns lugares, Senhor, e eu te peço, Senhor, que não tenha havido nenhum tipo de alagamento, nenhum tipo de, Senhor, de empecilho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada um aqui nessa noite, Pai, possa sair com um pouco mais, Senhor, de entendimento acerca da tua palavra. Talvez, Senhor, não vai ser um culto, Senhor, de muitas glórias a Deus, Pai, mas eu tenho certeza que nós, ao final desse culto, nós vamos ter entendimento acerca de algumas coisas, Senhor, que tem nos acometido, Pai, nesses últimos dias. Pai, eu me coloco inteiramente à tua disposição, Pai, que eu li, Senhor, eu estudei, eu anotei, mas que a partir de agora, Pai, me use, Senhor, conforme tu queres, Senhor, e não conforme eu quero, Pai, em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana eu estava pedindo a Deus alguma coisa, assim, falei, Senhor, o que tu queres que eu fale para a igreja nesse domingo, né, que ficou incumbido a mim trazer a palavra. E uma coisa assim que tocou muito ao meu coração foi a respeito de provações, né? Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, eu atravesso muitas provações. Durante a minha vida toda, eu venho atravessando provações, e acredito que muitos de vocês também. E nós vivemos nesse momento do nosso país, de economia, momento econômico e político muito turbulento, e também é um momento, na verdade, onde nós temos enfrentado provações. Nós temos sido criados, né, muitos de nós, ouvindo muito acerca do evangelho da prosperidade, sobre ser vitorioso, sobre ser mais do que vencedores. É claro, o pastor já falou muito sobre isso. Claro que a gente tem que pregar sobre a prosperidade, né, melhor do que pregar sobre miséria. Mas muitas vezes acontecem revés nas nossas vidas. E nós não somos talvez prósperos, nós não somos mais do que vencedores em determinadas situações. Porque nós não estamos imunes a nada. Jesus falou isso, que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Então, não existe ninguém imune à dor, imune a sofrimento, a decepções. Essa frase eu acho que tem sido mal interpretada, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso eu acho que uma interpretação mais lógica seria o seguinte: mesmo com a perda, mesmo com decepção, mesmo acontecendo os reveses na vida, mesmo assim nós somos mais do que vencedores, porque um dia Jesus morreu para nos salvar. E se aqui na terra nós talvez não venhamos enxergar a nossa vitória, mas um dia lá no céu nós vamos colher tudo aquilo, todos os frutos da morte de Jesus na cruz. Então nós somos mais do que vencedores por isso, porque um dia ele morreu por nós. E por mais que aconteçam problemas, por mais que aconteçam decepções, nós somos mais do que vencedores assim mesmo. Eu anotei uma frase aqui que diz o seguinte: é o fogo do sofrimento. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Quando nós sofremos, quando nós temos essas decepções, essas lutas na nossa vida, são quando as máscaras caem, são quando nós fazemos as nossas orações mais sinceras, as buscas mais intensas, as mais íntimas e profundas experiências de adoração, com certeza ocorrerão nos momentos mais sombrios, de maior dor, quando o nosso coração está partido.
Quantos problemas que você já passou, problemas realmente intensos, que você parou de fazer aquela oração de vã repetição e você realmente se derramou na presença dele. É durante a luta, é durante a dor, é durante o sofrimento que Deus, né, se utiliza para que nós nos acheguemos a ele. É muito engraçado isso. O povo de Israel aconteceu várias vezes isso. Quando tudo estava correndo bem, quando o povo estava prosperando, eles se afastavam de Deus. Era preciso vir uma dor, era preciso vir uma luta, era preciso vir uma guerra externa para que o povo se achegasse de novo ao Senhor. E quantas vezes acontece isso conosco? As coisas começam a melhorar, a se acertar, e nós começamos a nos distanciar de Deus. É só vir uma dor, é só vir uma luta, é só vir uma provação que nós começamos a nos achegar a Ele de novo. Ah, mas isso que você está falando não tem fundamento? Tem fundamento bíblico. Deus poderia ter... acho que todo mundo conhece a história de José do Egito. Um garoto que com 16 anos foi jogado, foi vendido, né, pelos seus irmãos como escravo e passou uma vida, né, de tribulação. Ele foi jogado dentro de uma cova, ele foi preso, depois ele foi vendido como um escravo. Uma mulher, a mulher de Potifar, ela tentou ele de todas as formas, mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme no propósito que Deus tinha para ele. Deus poderia ter livrado ele de todos esses fatos? Poderia. Deus poderia ter livrado Jeremias de ser atirado no lamaçal? Poderia. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Poderia. Deus poderia ter livrado também Paulo dos naufrágios? Com certeza. Mas Deus não fez isso com nenhum deles. E talvez Deus não vai nos livrar do sofrimento, da luta. Sabe por quê? Porque todos esses homens, depois de atravessarem essas lutas, eles se aproximaram mais de Deus. Eles foram trazidos para mais próximo da presença de Deus. Os problemas, muitas vezes, nos obrigam a olhar para Deus e depender dele, em vez de nós mesmos. Quando tudo acontece de forma muito tranquila, quando o nosso trabalho, o nosso serviço está funcionando muito bem, estamos ganhando bem, quando na nossa casa os nossos filhos nos respeitam, eles estão conosco na nossa casa, vêm com a gente para a igreja, às vezes nós deixamos, né, de depender totalmente do Senhor e passamos a depender da força do nosso braço. Nós nos achamos autossuficientes, nós achamos que tudo que temos conquistado foi porque nós somos bons, porque nós não erramos, né? Porque, na verdade, é a autossuficiência. E os problemas da vida, assim como aconteceu com esses grandes homens de Deus, eles servem para nos trazer para perto de Deus, para olhar para Deus e depender dele, somente dele. Eu vou ler aqui em 2 Coríntios 1, versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita até os mortos. Paulo estava falando o quê? Que embora tivesse uma sentença de morte contra eles, eles não confiavam neles. Eles confiavam num Deus que poderia até livrá-los da morte, ou até ressuscitá-los da morte. Nós nunca vamos saber quem Deus é para nós. Na verdade, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Nós só vamos saber quem Deus é de verdade para nós, quando nós só tivermos Ele como nosso socorro. Muitas vezes, já aconteceu isso comigo. Eu não tinha quem socorrer, somente a Ele, somente a Deus. Na minha época de faculdade, foi uma época de muita aprovação, de muita luta. Tinha dias que eu tinha dinheiro para ir para a faculdade, mas não tinha para voltar. Na época, não sei se vocês lembram na aviação Dedo de Deus, tinha umas fichinhas, né? Você não pagava em dinheiro, era fichinha. Minha irmã, pastor Mário falou que é muito tempo, era fichinha. Minha irmã, funcionária pública, ela me dava fichinha para ir para a faculdade. Aí eu subia para a faculdade com a fichinha, descia a pé para trocar no China por nata. Muitas vezes eu fiz isso.
Eu agradecia a Deus por cada fato desse, por cada luta, porque eu sabia que cada detalhe desse, que nessas buscas, quando eu só tinha Deus como meu único refúgio, o meu caráter estava sendo moldado. Deus usa esses momentos de provações, esses momentos de luta para forjar o nosso caráter. É nesse momento que Ele vê quem é verdadeiro adorador, quem segue a Ele de verdade e quem não segue. Tudo, né, acontece na nossa vida com permissão de Deus, até a pior das lutas, a pior das perdas. Tudo acontece com a permissão dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mesmo que o diabo às vezes tente, né, mudar o foco daquilo que está acontecendo na tua vida. Às vezes, esse dia eu estava conversando com o Glaucio a respeito disso. Muitas coisas Glaucio já passou, já sofreu, eu já sofri. E o diabo às vezes tenta nos paralisar, nos botar num canto. Não, porque aconteceu isso na tua vida, você não vai conseguir mais romper, você não vai conseguir mais caminhar. Mas, na verdade, até as piores perdas, as piores derrotas que nós possamos considerar como uma derrota, aquilo ali pode ser aproveitado para o ministério. Pode ser transformado. Deus, Ele é especialista de transformar a maldição em bênção. Lá no encontro, Glaucia conversou com uma pessoa. E a pessoa estava bem dura, assim, em relação ao encontro. Mas depois que Glaucia conversou com ela, essa pessoa se abriu e recebeu muito de Deus lá. E Glaucia usou uma determinada situação da vida dela, que para ela foi uma grande decepção, uma grande derrota. Mas aquela derrota, que hoje foi curada, serviu para curar outras pessoas. Então nós temos que até esse tipo de derrota, as perdas que nós temos na nossa vida, entender que Deus pode usar aquilo ali como um propósito dele também. Tudo o que acontece na nossa vida, ela tem um significado espiritual. Tudo na nossa vida tem significado espiritual. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para ser semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa passagem, outras versões dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Como eu falei antes, até as decepções, as nossas derrotas. Ah, mas tudo coopera para o bem, então tudo vai dar certo? Tudo vai dar certo para mim? Claro que não. É isso que é esse evangelho do triunfalismo. Não, que tudo vai dar certo. Não. Esse evangelho do triunfalismo, que tudo vai dar certo, sabe o que acaba acontecendo? Gera muito crente frustrado. Porque quando a coisa não dá certo, mas a Bíblia não fala que tudo vai dar certo, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Não, não é verdade. Não quer dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer como eu quero, que tudo vai ter final feliz. Quantos finais infelizes que você já viveu? Quantos finais infelizes que eu já vivi? E nós vamos continuar vivendo. Na verdade, uma melhor interpretação seria que tudo está no controle de Deus. Ele é um grande projetista. Existe um plano principal que pode fazer aflorar o bem na pior adversidade. Os fatos têm que agir em conjunto. Se fizermos assim, Deus misturará tudo e tornará isso em coisas adoráveis, para que sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito dele. Tudo que acontece na nossa vida, se a gente pegar fato isolado, é igual um bolo. Se você pegar o ovo, comer, pegar a farinha e comer, de repente não vai ter um gosto muito bom. Mas quando mistura tudo, no fim, é um bolo assim, muito saboroso. Assim também é na nossa vida. Se nós pegarmos fatos isolados, talvez nós vamos ficar nos lamuriando, chorando. Mas quando a gente pega o apanhado todo da obra, no geral, Deus mistura isso tudo.
E, na verdade, ele está fazendo isso para quê? Porque ele tem um plano principal. Qual é o plano? É que nós nos tornemos semelhante a Cristo. Cristo sofreu, Cristo padeceu, Cristo foi humilhado, sofreu bullying, com certeza, quando era criança. Mas ele, em momento nenhum, ele tirou o foco, ele tirou a visão dele do objetivo principal, que era morrer na cruz, porque ele nos amava. E o objetivo principal do Senhor hoje, de Deus, é que nós nos tornemos semelhante a Jesus. Mesmo que para isso nós temos que passar por tantas lutas, por tanto sofrimento. Se Jesus passou por isso, por que nós também não vamos passar? Se Deus não poupou nem o Filho dele, vai poupar a gente de algum sofrimento? Mas, em 2 Coríntios, 4, 17... Pois as nossas aflições leves e passageiras... Olha o que o apóstolo Paulo falou. Um cara que sofreu demais. O apóstolo Paulo sofreu muito, como eu falei antes. Naufrágios, 3 naufrágios. Foi açoitado, foi perseguido. E olha o que ele disse. Pois as nossas aflições... 2 Coríntios 4, 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo uma glória incomparável de valor eterno. Tudo que nós temos passado. Ah, mas Wesley, você não sabe o que eu estou passando, a minha perda. Olha só, o apóstolo Paulo falou que isso é passageiro. Isso é passageiro, isso vai passar. Eu tenho 35 anos. Quantas coisas eu já passei terríveis, de perder amigo, perder um primo que era como um meu irmão. E eu sofri muito com isso. E eu estou aqui. É passageiro, isso passa. Claro que ficam algumas marcas, algumas cicatrizes. Mas tudo isso vai passar. Cada problema é uma grande oportunidade para a edificação do nosso caráter. Quanto mais difícil o problema, maior o potencial para desenvolvermos os nossos músculos espirituais e a nossa fibra moral. Quanto mais difícil é o problema, mais desenvolvido espiritualmente nós vamos ser. Mais parecido com Jesus nós vamos ser. Depende, é claro, da reação que nós vamos ter àquele determinado tipo de problema. Como nós temos reagido às dificuldades? Como nós temos reagido às provações? A gente tem que colocar uma coisa, deixar bem gravada na nossa mente. As circunstâncias, os problemas, as decepções, isso tudo é temporário. Tudo vai passar, isso tudo é efêmero, é passageiro. Mas o caráter é eterno. Essa preparação, quando a gente fala de caráter, está falando de preparação. Aquilo que nós temos nos transformado. Isso vai ficar para sempre. Eu já falei isso esses dias na célula. Deus, Ele está muito preocupado com o que nós somos, não com aquilo que nós temos. É importante nós conquistarmos, fazermos faculdade, mestrado, claro que é importante. Nós temos filhos, os filhos têm que se espelhar em nós, mas muito mais importante é aquilo que nós somos, é o nosso caráter. E Deus, Ele está muito preocupado com o nosso caráter, Ele está muito preocupado com aquilo que nós temos feito, com o nosso interior, com aquilo que nós temos nos transformado. Sabe, nós somos provados no fogo, a Bíblia fala muitas vezes sobre isso, a nossa fé é provada como fogo. Todos, acredito que a maioria sabe o que é um ourives, Aquele... É um profissional, é um artista, que ele trabalha com ouro. Vocês sabem, se você perguntar a um ourives, quando é que o ouro está em perfeitas condições? Quando ele está sem nenhuma impureza. Você sabe o que ele vai falar para você? O ouro ele vai estar sem nenhuma impureza. O ouro vai estar pronto para fazer a joia que eu tenho vontade. Quando nele eu vejo o meu reflexo. Nós somos provados assim também. Nós somos provados no fogo. E nós só vamos estar sem impurezas, perfeitos, quando as pessoas olharem para nós. Por mais difícil tem sido a tua luta, tia Lúcia. E as pessoas vão ver a tia Lúcia e falar assim, eu vejo Cristo nela. Por mais que ela tenha sido provada no fogo. Não é não, Oswaldo? Por mais luta que tenha passado, mas as pessoas têm que ver Jesus em nós. E nós vamos ser provados no fogo, sim. Romanos também 8, lá a partir do 24. Se nós enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele também nós passaremos momentos inesquecíveis.
Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena passar por esses problemas, vale a pena passar por essas tribulações e não abrir mão. Nós temos passado esses momentos difíceis com o Senhor, mas nós passaremos momentos inesquecíveis com Ele também. Principalmente quando nós formos para a glória com Ele. Você já parou para imaginar naquele grande, temível dia, terrível dia, quando o Senhor falar assim, vinde a mim, benditos do meu Pai? Você já imaginou, já tentou imaginar? A Bíblia fala para isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda entrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Cara, tudo que você pensar de bom, tudo que você pensar que esse mundo pode oferecer. Hoje a pastora Fabiana falou de manhã uma coisa muito importante. Nós temos criado uma geração apegada muito ao materialismo. Muito ao materialismo. E temos esquecido do que é eterno. Isso tudo aqui vai passar. Às vezes eu brinco com Sara quando eu vou buscar ela na escola, com Glaucia. A gente para do lado de um carrão e fala, caramba, olha que carrão maneiro. Pô, queria ter um desse. Mas na verdade isso vai ficar tudo para ir. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. Não entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos que começar a mudar nossa mentalidade. Essa mentalidade materialista, de conquista, de triunfalismo. Não que nós vamos viver miseravelmente, não. Mas nós temos que viver pensando naquilo que é eterno. O nosso coração tem que estar primeiro nos tesouros do céu. Buscar primeiro as coisas do alto. Nós temos buscado tudo primeiro, para depois buscar aquilo que realmente vale a pena. Aquilo que realmente interessa. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele só quer fazer o bem para nós. Ah, mas acontece tanta coisa difícil. Como que Deus quer só o bem para nós? Como eu falei, eu vou ler lá em Gênesis 50, 20. Olha só o que uma pessoa madura, uma pessoa de caráter. Gênesis 50, 20. José tinha tudo para ter chutado o pau da barraca, para ter desistido de Deus. Falar que Deus é esse que me deu um sonho quando eu era adolescente, e quando eu contei para as pessoas que eu acreditava que me amavam, as pessoas me venderam, me jogaram numa cova, eu fui preso. Eu fui caluniado. Uma pessoa levantou um falso testemunho contra mim, que foi a mulher de Potifar. Quantas vezes isso acontece com a gente? Olha, uma coisa, cuidado com quem que você compartilha os seus sonhos, os seus projetos. Às vezes você acha que é uma pessoa muito legal, muito de Deus, muito cuidado, porque tem muito assassino de sonhos por aí. Aconteceu isso com José, quando ele falou, Deus deu um sonho para ele, e ele falou com a sua família, olha só, com a família dele, e aquilo gerou uma grande inveja. Mas ele, em momento nenhum, ele deixou de ser um servo de Deus, temente a Deus, exemplo, por onde quer que ele passou, até dentro da cadeia, José era um cara gente boa, porque se ele não fosse o copeiro do rei, eles não tinham lembrado dele para interpretar o sonho de Faraó. E olha só, mesmo depois de passar por isso tudo, ele foi vendido quando ele era um adolescente, e ele chegou a ser governador do Egito quando ele já era um homem maduro, provado no fogo, que não deixou as tribulações da vida abaterem ele. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas não. Sabe o que ele fez? Ele acreditou no sonho que Deus tinha dado para ele. E ele não olhava para a circunstância, porque como eu falei antes, a circunstância é temporária, é passageira. Mas ele lembrava do sonho que Deus tinha dado a ele. E olha só como Deus transforma a maldição em bênção. E nós temos que crer dessa forma também. Ah, mas aconteceu uma coisa tão terrível na minha vida. Eu tenho uma prima, que ela perdeu a filha dela com 9 anos com câncer. Ela teve, o marido dela foi assassinado. E ela já enfrentou e foi curada de 2 cânceres. E hoje ela visita muitos hospitais. Ela ora por muita gente. E muitas pessoas já foram curadas através da vida dela. Ela não deixou que aquilo abatesse ela. É claro que a dor ficou, a marca ficou. Mas ela sabe que um dia ela vai encontrar com a filha dela e com o marido dela na glória. E ela não deixou que nada disso a abatesse. E isso tem sido, ela tem pegado essa experiência e se fortalecido e tem pregado o evangelho para muitas pessoas. Muitas pessoas já se converteram através da vida dessa minha prima. Olha só o que aconteceu com José, lá em Gênesis 50, 20. O mal, olha só, o mal que tinhas e a intenção de me fazer,
o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Tudo aquilo que aconteceu com a vida de José estava tudo no controle de Deus. Tudo que aconteceu na vida de José estava no controle de Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. José amava o Senhor. Porque tudo de ruim vai acontecer na vida de quem não ama o Senhor. Essa promessa de tudo acontecer para o bem é só para aqueles que amam o Senhor. José amava. E toda aquela desgraça que poderia ter acontecido na vida dele, ele foi para o Egito, ele foi o homem mais importante do Egito depois de Faraó, e através da vida dele, através daquilo que Deus mostrou para ele, ele salvou não só a nação do Egito, mas toda a parentela dele. Tudo estava no controle de Deus. É de fundamental importância que nós mantenhamos concentrados no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. A gente não pode se concentrar no sofrimento. Se Jesus tivesse feito isso na cruz, se ele tivesse olhado para a dor, para a humilhação que ele tinha passado, ele teria desistido do propósito. Mas ele olhou para o plano de Deus, que era que hoje você, eu estivéssemos aqui. Jesus viu isso tudo lá na cruz. O propósito dele, o plano de Deus estava em primeiro lugar, não a circunstância, não a dor. Teve um homem que ele ficou num campo, né, dos nazistas, um judeu. Sabe o que ele falou? Que a gente tem que ter foco. Foco, sabe em quê? Ele disse o seguinte: se nós olharmos para o mundo, isso é um cara que estava lá no campo de nazistas, sendo torturado. Ele falou o seguinte: se nós olharmos para o mundo, nós ficaremos aflitos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós ficaremos deprimidos. Mas se nós olharmos para Cristo, nós descansaremos. Então nós temos que tirar os olhos de nós mesmos, os olhos do mundo, daquilo que está acontecendo, e olhar para Cristo. Por mais difícil, por maior que tenha sido a tribulação, a luta, a provação que você está passando, quando nós olhamos para Cristo, a paz que excede todo entendimento, ela vem sobre nós. Você vai conseguir deitar na tua cama. Pode estar endividado, talvez, às vezes. Pode ter um filho fora de casa. A esposa pode ter saído de casa, ou o esposo. Mas quando você confia no Senhor, você olha para Ele, você vai conseguir descansar. É só olhando para Ele que nós descansamos. O segredo da nossa resistência é lembrar que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Eu já falei. Não se renda às considerações de curto prazo, mas mantenha-se focado no destino final. As tribulações são passageiras, mas nós temos reservado a vida eterna. Aqueles que o amam o Senhor. Quem viu o DVD da célula essa semana, ouviu a palavra sobre fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que ser fiel até a morte, para que o Senhor possa nos dar a coroa da vida eterna. Por melhor que possa parecer a tua vida aqui, ou pior, né, que existem os dois extremos, nós não podemos ficar olhando para esse mundo, né, nos focando para o que está acontecendo no mundo, senão a gente acaba, né, ficando aflito, ficando angustiado. Mas nós temos que olhar, nós temos que nos focar naquilo que o Senhor tem como resultado final para nós. Por maior que possa parecer a luta, a gente tem que dar graça. Nós temos que dar graça em todas as coisas. Ah, mas isso parece... Não, nós temos que dar graça em todas as circunstâncias. Em todas, e não por todas. Nós temos muita facilidade, quando vem uma adversidade, a gente murmurar, ao invés de dar graça. Ah, mas eu sou masoquista, então eu vou agradecer porque a coisa está ficando ruim. Não, você não deve agradecer por aquilo de ruim que está acontecendo para você. Mas você deve se alegrar no Senhor e perguntar assim: Deus, a minha vida está toda errada, está dando tudo errado. Será que eu que estou errado, Senhor? Será que tu quer me mostrar alguma coisa? Será que tu quer que eu mude alguma coisa? Porque quando a circunstância não muda, pode ter certeza de uma coisa: Deus quer que você mude alguma coisa. Quando a circunstância não muda, Deus quer que você mude alguma coisa. Eu falei um dia com uma pessoa que a nossa vida é como se a gente estivesse numa escola, na verdade, esse aperfeiçoamento do caráter. A prova vem. Se você não vai bem naquela prova, você vai repetir aquela prova. E vai repetir, até que você tenha o seu caráter transformado e você consiga ultrapassar aquela fase.
Se você está passando por alguma situação e você não está vendo solução, não está vendo como aquilo ser resolvido, comece a olhar para dentro de você. Talvez seja você que tem que mudar e não as circunstâncias. Talvez Deus está querendo usar aquela circunstância para te moldar, para aperfeiçoar o teu caráter e você não está entendendo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Então os problemas são para nos gerar perseverança. Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Isso é a mensagem. Quando nós deixamos de ser moldados pelas circunstâncias, pelos problemas, nós temos nosso caráter, forjado. Nós nos tornamos homens e mulheres de caráter, de maturidade, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Nós precisamos compreender o desenvolvimento do caráter e de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Você pode ter certeza que nenhum problema, nenhuma situação foge do controle de Deus. Nenhuma delas. Ah, mas eu tenho me sentido, às vezes, tão triste, tão com vontade de parar, de desistir. Quantos já sentiram vontade de parar, de desistir? Eu já senti vontade de parar, de desistir. Mas nós não estamos sozinhos. Deus não é um Deus alienado que vai te deixar sozinho. Ah, tá, ele vai só sofrer e não vai acontecer nada. Tá, beleza, deixa ele para lá. Não. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, o que ele falou? Eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Se a coisa está difícil, você não está aguentando mais, lembre-se que o Senhor deixou um Consolador. Jesus deixou o Espírito Santo para participar de cada sofrimento. Muitas vezes, Bruno, muitas vezes, você não vai ter ninguém, você não vai ter o que fazer, assim como eu acredito que José lá na cadeia, muitas vezes ele não tinha ninguém para conversar, mas o Espírito de Deus falava com ele. Muitas vezes já aconteceu na minha vida. Eu ficava perguntando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Mas a minha oração começou a mudar. Eu comecei a perguntar, Senhor, para quê? Ao invés de por quê? Senhor, o que tu queres com essa situação? Eu não estou aguentando não, Senhor. Isso está difícil demais para mim. Minha vontade é de desistir, Senhor. Mas Deus jamais nos deixa sozinhos. Jamais nos deixa sozinhos. Eu posso confessar para vocês que a maior arma, quando você se sentir abatido, que você se sentir sozinho, que tudo à sua volta parece cair, a aprovação parece que está grande demais. Às vezes a gente parece até que Deus nos abandonou, assim, a gente não ouve o Senhor falar com a gente. Mas até o silêncio de Deus, ele prova a nossa fidelidade, a nossa amizade. Eu tenho amigos que eu fico muito tempo sem falar com eles, mas quando eu falo com eles é como se a gente nunca tivesse estado longe. Às vezes Deus não falar, você não sentir a presença de Deus, não quer dizer que Ele não está ali. Deus é onipresente, é onisciente. Ele te ouve sim, Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa sozinho. A grande sacada é, tira o olho da circunstância, olhe para o Senhor, olhe para Ele. E uma coisa que eu já faço, já fiz muito, que eu acho que é um grande segredo. Se coloque de pé, por favor. Eu vou fazer uma coisa aqui. Quando você se sentir assim, triste, abatido, parece que tudo está dando errado e você não tem mais força para continuar, vai para o seu lugar de intimidade com o Senhor. Feche tua porta e faça isso. Vá para a oração. Pai, quantos hoje, Senhor, aqui nessa igreja, assim como já aconteceu comigo, Senhor, já passaram por tantas coisas, por tantas lutas, por tantas perdas, Pai. Nós perguntamos o porquê,
Pai, nós estamos nos amadurecendo, Pai. Mas como essa canção que o Bruno vai cantar agora, Pai. Às vezes nós nos cansamos de chorar, Pai. Mas é nessa hora, Senhor, que Tu entra com bálsamo, Pai. É nessa hora, Senhor, que Tu nos leva a acreditar de novo. Talvez no momento mais difícil da nossa vida, Senhor, é como nós vamos ter o relacionamento mais íntimo contigo. Porque nós passamos a acreditar somente em Ti. Ter somente o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza, Pai. Nós somos muito bons, Senhor, em dar desculpas, Pai. Em arrumar argumentos. Mas quando a luta vem, quando a prova vem, que somos provados como ouro na fornalha, no fogo, Pai. É quando nós nos derramamos na Tua presença. Buscamos somente a Ti. E aprendemos a crescer em Ti. Nada sai do Teu controle, Senhor. Nada sai do Teu controle. Nada sai do Teu controle, Pai. Nenhuma luta é por acaso. Nenhuma perda é por acaso. O sofrimento não é por acaso. Tudo vem, Senhor, para que nós possamos nos render a Ti, Senhor. E ter o Senhor como nosso único escape, como nossa única esperança, Pai. Deus, que nós possamos, a partir de hoje, entender, Pai, que nada, Senhor, nada foge do Teu controle. E que o maior sonho que o Senhor tem, Pai, é ver a nossa aliança de novo, Senhor, renovada contigo. E um dia, Senhor, o grande sonho da Tua vida é que nós venhamos morar no céu com o Senhor, onde tudo vai ser restaurado, onde não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não, Pai. Vai ser alegria eterna. Aqui no mundo, Senhor, é tudo tão passageiro, Pai. A nossa vida é como um sopro, Senhor. É passageiro. Mas a eternidade, Senhor, contigo vai ser maravilhosa. Nós podemos passar muitas tribulações aqui, Senhor. Mas nós vamos ter momentos inesquecíveis contigo no céu. Nos capacita, Senhor, nos faz entender que cada, Senhor, cada luta, cada aprovação é uma forma, Senhor, de nos provar para parecermos mais com Jesus. E nosso caráter vai sendo moldado a cada dia, Pai. Continua falando conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que não há nenhuma aprovação